falaram ali que receberam um convite por Messenger no Facebook. Se não foi um mestre maçom que te convidou pessoalmente, você não, é trote. Os evangélicos têm os maçons como se fossem satanistas, né? Para a igreja evangélica, o catolicismo é satanista, então eles não servem de base para nada. Imagina nós ateus, hein, o biólogo Henrique? Eu fui convidado 3 vezes para a maçonaria. Quer dizer, pseudo-convidado. Porque meu amigo é mestre e tal, aí ele, vou te convidar, vou te levar o nome e depois vem ele. Cara, você é ateu. Aconteceu, você é ateu, não pode. Eu falei, não, tá tranquilo, eu também não queria, não. Quer dizer, mais ou menos, queria experimentar para ver qual é. Mas... A questão é que se você é ateu, os estudos não vão fazer muito sentido para você, então não faz sentido entrar. Existe um rito, que é um rito alemão chamado Shiroda. Ele não possui os graus filosóficos, só os graus simbólicos, que é um rito mais filosófico, ele está bem próximo de aceitar membros ateus. Muito interessante. Pessoal, essa mitologia de graus é ridículo. Deixa eu explicar uma coisa para você, porque isso é de domínio público, não é nada sigiloso. Maçonaria existem 3 graus somente. Aprendiz, companheiro e mestre. Os graus simbólicos que o pessoal conta de 4 a 33 para determinados ritos, ou de 4 a 12 no caso do rito de York, são graus filosóficos, não tem nada a ver com hierarquia. Todo mestre maçom é mestre maçom. Todo mestre maçom pode assumir a chefia de uma loja. Todo mestre maçom é mestre. Essa diferenciação de graus filosóficos só tem a ver com a sua disponibilidade de tempo e dinheiro para estudar. Só isso, mais nada. Significa mais nada. Ô, Dart, e no que diz respeito às mulheres na maçonaria? É verdade que existe uma certa dificuldade das mulheres fazerem parte das fileiras da maçonaria? As mulheres não podem fazer parte da maçonaria por um motivo muito simples. Sempre foi assim. É por uma questão de tradição. É tanto que hoje existem lojas que são chamadas de lojas mistas. O pessoal mais tradicional é meio estressadinho com isso. Não gostam. Mas é só uma questão de tradicionalismo. Não tem uma razão específica para isso. Mas as mulheres da maçonaria trabalham bastante. Elas têm uma organização interna chamada de colmeia. Todo o trabalho assistencial feito pela maçonaria é organizado por elas. Nós só pagamos. É elas que decidem para onde vai o dinheiro. Quem quer ajudado, quando. E um fato muito importante é que tem uma frase na maçonaria que diz o seguinte: caridade alardeada é vaidade. Então você nunca vai ver nenhuma faixa, nenhuma placa, nada indicando onde a maçonaria está ajudando. Porque isso não é relevante ao público. Mas é importantíssimo isso aí. Inclusive, a gente questiona muito. Uma influência política muito forte, né? O José Bonifácio, por exemplo, já teve. A independência do Brasil, ele era maçom. Tem muitos próximos da elite brasileira que são maçons. Mourão é maçom, o Temer é maçom, temos vários políticos maçom. Mas a maçonaria não tem influência política que já teve outrora. Isso ficou para trás. Malafaia é maçom, Dart? Não é. Não? Malafaia jamais entraria. O processo de admissão da maçonaria demora de 6 meses a 1 ano. A sindicância é extremamente minuciosa. Quais os requisitos para você ser maçom? Ser convidado é o primeiro. Você tem que ser convidado por um mestre maçom, você tem que ter boa índole, você tem que ser aceito pelos membros da loja de maneira unânime, e se você for casado, sua esposa tem que aceitar. E não pode Mas o que significaria essa boa índole? Você não pode responder processos criminais, você não pode ser conhecido na sua rua como alguém encrenqueiro, alguém que frequenta lugares de má índole, tipo botecos, você fica bêbado com frequência, você traz sua esposa publicamente, esse tipo de coisa. Tá. Esse negócio de ficar bêbado com frequência que é o problema, né? Esse que é o problema, porque eu tô como eu vim aqui, né? Então é complicado. Não, você pode consumir bebida alcoólica, mas você não pode ser aquele cara que tá caindo no meio da rua. Só não mostra na live. Você não pode ser aquele cara que tá ali caído no meio da rua, bêbado com frequência nos botecos. Não é pertinente. Perguntaram ali ligação da maçonaria com a... eu ia te fazer essa pergunta. Com Saron, né? Não, no caso com a Ordem Templária, a Ordem do Templo. A única ligação é porque quando houve a perseguição aos Cavaleiros Templários, um dos mestres templários da época, Jacques de Molay, fugiu para a França e fundou o que é conhecido hoje como maçonaria especulativa. É por isso que a Ordem Juvenil leva o nome de de Molay. É só uma homenagem. Porque a maçonaria originalmente ela era uma guilda de construtores, uma guilda de artesãos, né? Você tinha essas guildas profissionais na Idade Média. É o que eles chamam era maçonaria prática. A maçonaria especulativa é o que ela se tornou depois que ela foi reorganizada como ordem iniciática. A Rosa Cruz, a Aurora Dourada, a Oda Draconis... Uma interlocução com a Rosa Cruz. Tirou a palavra da minha os estudos... dentro da Rosa Cruz ela tem duas ordens, né? Dentro dela. Você tem a Rosa Cruz Amorque e dentro dela você tem a tradicional ordem martinista, a Tom. Os estudos da Tom são muito parecidos com os estudos maçônicos. Os estudos Rosa Cruzes não. E a Rosa Cruz não faz qualquer tipo de distinção de homens e mulheres. Não tem qualquer tipo de distinção. Qualquer um pode ser
Rosa Cruz. Inclusive, a grande loja que coordena todas as lojas Rosa Cruzes da língua portuguesa é aqui no Brasil, fica lá em Curitiba. Mas a maçonaria, por exemplo, qual é a concepção de Deus para a maçonaria, por exemplo? Vocês falam sobre o grande arquiteto. O que é Deus para vocês? Não é nenhum. Não é Deus para o maçom. Todo maçom tem religião. Ele segue a religião dele, aquela que ele cresceu. A expressão grande arquiteto do universo, ela tem uma característica, ela tem uma razão. É uma maneira de você se referir a um princípio criador sem agredir ao senso de religiosidade de ninguém. Sem você usar a expressão Alá, ou Xalá, ou Deus, ou Jeová. Você não faz nenhuma expressão desse tipo. É uma maneira genérica de se referir. Genérica. Isso. Na Rosa Cruz, eles dizem o Deus do seu coração, o Deus da sua compreensão. Justamente para não ferir o senso religioso de nenhum dos membros.